Bom, pessoal, e agora nós temos uma grande surpresa mesmo, um grande momento, e é um prazer trazer esse nome para cá. Espero que ele esteja pronto já. Tá tudo, Cláudia, está tudo pronto. Eu falei para vocês que ele é o restaurante mais reconhecido do Brasil em termos de sustentabilidade, com toda certeza, mas mais do que isso. Ele é um grande cozinheiro, e um cozinheiro que eu posso dizer que se formou aonde vocês estão sentados. Ele talvez fale um pouco isso para vocês, mas é um cara que a gente conhece do Mesa Tendências. Então, para nós é muito importante esse momento também, né? Porque ele hoje tem um restaurante de sucesso, incrível, único no que ele faz, e ele não deixa de continuar revolucionando. Ele é reconhecido por todos os grandes críticos, jornalistas e por nós mesmos, né? Nós adoramos o restaurante dele. Ele faz um restaurante onde ele consegue manter um CMV com aproveitamento total. Ele fala um pouco, espero que ele vá falar um pouco sobre isso também. Bom, enfim, é um case. O Corrutela é um case. É um case único que tem no país. E hoje ele vem falar um pouco mais sobre outras questões, que quando a gente pensa que isso terminou, não, aparece inteligência artificial. E como isso impacta num restaurante? E a gente estava no meio dessa discussão, numa conversa, no almoço, no Corrutela, né? E o César veio falar, sabe que a inteligência artificial está mudando a vida do nosso restaurante? A gente falou, não, mas isso precisa ser contado. E aí a Mariela falou, não, isso vai ser contado, vamos levar, César, você vai lá para o Mesa Tendência para contar isso para todo mundo, porque é importante, pessoal. Nós estamos num momento de transformação, num momento de mudanças, de fato. Então, eu acho que quem está à frente dessa mudança são poucas as pessoas que estão realmente à frente. Esse cara já esteve à frente, continua à frente nessa nova fase. Com vocês, César Costa, vem cá. Jorge, Obrigado. obrigado. Como é bom ver você nesse palco. É um prazer estar aqui, mais uma vez. Jorge tem razão. Obrigado. Jorge tem razão, eu fui criado aqui. Eu não tive a oportunidade de terminar a faculdade. Eu era um frequentador assíduo do Mesa Tendências. Então, basicamente, todos os empregos que eu tive na minha vida na Europa ou aqui no Brasil foram pessoas que estavam aqui nesse palco e que depois da palestra deles eu batia papo, pegava um cartão. Então, a gente está falando de pessoas como Alice Waters, do Slow Food, Christian Puglisi, da Dinamarca, Daniel Patterson, do Coa. Então, isso aí estamos falando entre 2006 e 2008, né? Já faz um bom tempo. Aí tive a oportunidade de vir aqui logo depois, quando o Corrutela abriu, e agora estou aqui com o Corrutela praticamente prestes a fazer 7 anos. Então, eu vou contar um pouquinho do Corrutela. Acredito que não é todo mundo que conhece ou que sabe um pouco a história, mas o Corrutela é um restaurante que fica na Vila Madalena, aqui no Beco do Batman. Ele é um restaurante que ele já nasceu dessa maneira que eu estou contando. Então, eu acho que tudo isso que eu vou contar, que eu vou falar, são coisas extremamente importantes da gente estar guardando para a gente, levando, sabe, alunos de gastronomia, empreendedores, pessoas da indústria. Então, o Corrutela ele nasceu para ser um restaurante sustentável, mas legal, o que significa ser isso, né? Na minha visão, sustentabilidade é uma visão holística de toda a empresa que a gente tem, e você tem que olhar com muito cuidado o impacto e quais as consequências daquilo que a gente está tendo no nosso restaurante. Então, é um restaurante que ele tem energia fotovoltaica, ele tem uma composteira, né? São as duas únicas coisas que são CAPEX, quando a gente fala de investimentos, né? Mas o mais legal de tudo é falar das coisas que não são CAPEX. São das coisas que são escolhas e protocolos que a gente consegue implementar no nosso restaurante e que isso consiga trazer resultados
mas não só trazer resultados, esses resultados têm que se provar financeiramente viáveis. Caso contrário, a gente está fazendo só por fazer, né? Então, o Corrutela, ele tem um tour que eu faço com o pessoal, mostro a energia, mostro a composteira, aí a gente tem um moinho de pedra. O moinho de pedra é de 1989, e a gente moe os grãos. Desde sempre, é um trabalhão, moe o grão, peneira, mas é muito prazeroso. Em que sentido? Primeiro, porque a gente compra o grão direto da pessoa. Segundo argumento, a gente praticamente tem a mesma leiteira de 20 litros há quase 7 anos, então são anos e anos e anos com que a gente tem a mesma embalagem. E, é claro, a gente tem que falar um pouco de economia. Tá? A gente está vivendo num país que está com uma inflação constante. Os preços sobem cada vez mais. E quanto menos atravessadores a gente consegue ter no nosso restaurante, menos o impacto financeiro a gente vai sentir no nosso bolso da nossa empresa. Então, fazer as coisas do zero pode parecer romântico, mas você comprar o grão é muito mais barato do que você comprar a farinha, né? Então, essa é uma coisa que torna competitivo. Eu acho que se tornar competitivo é você ter margem saudável, né? A gente tenta não ser muito ganancioso. Tá? É um restaurante com margens saudáveis, porém é um preço que dá para você comparar com o Outback. E eu me orgulho disso. Eu me orgulho disso porque quando você tem uma mensagem dessa, você quer espalhar para o máximo de pessoas possíveis. Então, é para ser um restaurante de inclusão. Tá? Outra observação que eu demorei anos, às vezes a gente demora para achar a tipologia do restaurante, se é fine dining, se não é fine dining. E hoje em dia eu falo com muita clareza que o Corrutela é uma tipologia de restaurante que eu chamo de fine casual. É um restaurante casual. Por que casual? Porque os benefícios da comida orgânica, da comida saudável, é uma coisa que a gente quer para o nosso dia a dia. Eu não quero um restaurante de ocasião especial, que você só vá ter os benefícios, né, da comida saudável, da comida orgânica, só em ocasiões especiais. Então, voltando um pouco às práticas lá dentro, a gente faz chocolate também. Então, a gente compra o cacau, por sinal, um cacau que tem uma história maravilhosa, é de um agricultor suíço, que se chama Ernest Gott. O Ernest, ele tem uma fazenda em que era um pasto, sem nada. Assim, em inglês eles falam wasted lands, assim, quase uma terra desértica. E ele começa a fazer um trabalho de regeneração de agricultura, em que ele planta de acordo com camadas. Então, quando você vê a mata dele, você vê por andares. Então, embaixo ele vai ter mandioca, depois ele vai ter banana, cacau, depois ele vai ter palmito, árvore para corte. Então, dessa maneira, ele consegue ter coletas diferentes e, ao mesmo tempo, regenerar toda a diversidade. E o mais bacana disso tudo é que o cacau, ele é um camaleão da natureza. Se eu pegar um pezinho de uma uva gamay, ou um pezinho de pinot, eu vou plantar aqui, ele não tem nada em volta, ele vai nascer com as características. Só que o cacau, ele é sombreiro, ele é dependente de outras coisas, ele depende do ecossistema rico para ele desenvolver sabor, para ele desenvolver gordura, para ele ter toda a complexidade dele. Então, quando a gente compra um cacau de agrofloresta, é muito evidente como isso faz diferença. A gente faz o chocolate com 2 ingredientes, cacau e açúcar. Por quê? Porque a terra, o ambiente, o meio em que ele está rico. E eu vou contar uma coisa para vocês que é muito complicado. Quando abriu o restaurante, o preço do cacau estava R$ 35,00. Ano passado, fomos para 60. Minha última compra foi 180, agora baixou para 140. Isso que eu compro direto do produtor. Agora, a reflexão que fica, você imagina como toda uma indústria de gastronomia que, basicamente, compra cacau brasileiro, que às vezes vai para a Bélgica e depois ele retorna para o Brasil, a gente está falando de inflação de dólar, a gente está falando de petróleo, cálculo de petróleo pelo produto. Então, é uma coisa muito bacana. O preço de se fazer o chocolate, mais uma vez, é muito mais acessível financeiramente você fazer o chocolate do que você comprar, né? Além de você ter um produto de qualidade maior, superior, saudável. Outra coisa que eu toco muito, falo muito a respeito,
sinto um pouco falta da indústria tocar a respeito, é da saudabilidade. Tá? A responsabilidade nossa como chefe é uma coisa, eu agradar você, te dá muito prazer, você vai comer, você vai falar, nossa, que gostoso, que maravilha, mas a nossa responsabilidade continua no corpo de vocês. Como você vai dormir é minha responsabilidade, você vai acordar bem, como você vai no banheiro, tudo isso está nas minhas mãos. Se você come com muita frequência no meu restaurante, se um dia você vai adquirir uma doença degenerativa ou não, pode ser minha culpa ou não, dependendo daquilo que eu vou usar, porque eu posso estar te servindo comida cheia de veneno, comida ruim, e a gente não percebe isso a curto prazo. Comer bem, comer orgânico, comer saudável é um investimento de médio e longo prazo. A gente não vê retorno na hora. É gostoso, mas é uma coisa que a gente... é uma construção. Voltando um pouco mais do Currutela e um pouco dos diferenciais, a parte de resíduos eu acho bacana falar. Cidade de São Paulo, a gente passa de 200 litros de lixo, eu estou falando de 2 sacos de 100 litros. Eu já sou obrigado a terceirizar o meu lixo, o que num restaurante do porte do Currutela iria custar em torno de 4 a 8 mil reais por mês. Tá? É um valor bem significativo. E observação, na Vila Madalena, o lixeiro passa 3 vezes por semana. Eu abro 5 dias na semana. Portanto, é um sistema feito para te obrigar a terceirizar o lixo. Então, realmente existe isso aqui em São Paulo e a gente consegue fazer, através da separação de lixo da própria equipe, uma coisa muito bacana. Então, de separar papelão, vidro, separar o metal. Separar é separar, porque assim, se você separa, se está limpo, é matéria agregada para toda uma outra cadeia. Geograficamente, no Currutela, a gente tem a vantagem de estar próximo do ecoponto da Vila Madalena. Então, a gente tem um fluxo muito grande de... Então, a gente tem um fluxo enorme de carroceiros que passam principalmente da região da Pompeia, da Lapa. Esses carroceiros descem e conseguem coletar nosso resíduo. Então, mais uma vez, a gente está falando de economia. Tá? Tem uma frase que eu gosto muito, que às vezes eu recebo empresários da indústria, ramo hoteleiro, enfim, pessoas de todas as esferas do ramo da gastronomia. E tem uma frase que eu gosto de falar para eles, que não é todo mundo, não é todo ser humano que tem a sensibilidade ecológica. Não é, e está tudo bem em relação a isso, mas eu falo, rasgar dinheiro você não gosta, pelo menos. Então, eu tento mostrar que, né, se você não tem essa sensibilidade da reciclagem, da economia, está tudo bem, está tudo certo. E também, assim, nem espero que a indústria inteira vai dar uma guinada nesse sentido. Mas, se você enxerga esses desafios como uma coisa que você está economizando dinheiro, porque tudo é recurso. Se você não enxergar tudo como recurso, recurso natural, recurso humano da pessoa que trabalhou lá, é muito complicado. Você acaba não dando valor realmente para essas coisas. Voltando ao Currutela também. Pô, eu tenho muito orgulho de falar que eu nunca tomei um processo trabalhista em 7 anos. Sim, tranquilo, numa indústria onde é tão conhecida por ficar tomando processo trabalhista, eu falo de coração aberto. É um restaurante sem grito, é um restaurante em que as lideranças são muito bem elaboradas, é um homem, é uma mulher, existe uma igualdade de gênero. Por sinal, tem uma pessoa da minha equipe aqui que eu fiquei feliz de ver ele aqui. Saiu do trabalho, veio, pô. Mas assim, a gente cuida muito do fator humano, é o fator mais importante. Afinal, o Currutela é um restaurante que tem 6 bocas de fogão, um forno, uma chapa. Eu tenho certeza que você deve conhecer algum amigo, tio, que tem chácara, sei lá, em Atibaia, em algum lugar que tem mais estrutura que a gente, de verdade. Então, assim, é pouco mesmo e acaba sendo tudo depositado no fator humano. Fui pai recentemente, a paternidade é uma coisa que aflorou muito esse lado de cuidar das pessoas, da equipe, mas no fim é tudo amor. Você tem que cuidar da sua equipe, você tem que dar comida boa para eles. O Luiz é testemunha, eu não consigo cortar uma coisa e comer sozinho. Eu tenho é interno, eu corto, eu vejo quantas pessoas têm, e qualquer coisa que eu vou provar, eu me sinto no direito de compartilhar, porque o restaurante, apesar de ter a minha cara, é tocado por eles, o dia a dia são eles que tocam. A profissão do chefe de cozinha é muito clara. A gente
Começa jovem, com uma equipe jovem, e a gente vai envelhecendo. O César, de 26 anos que passou aqui, eu já tenho outras responsabilidades, então a gente vai virando um grande treinador. A gente tem que treinar as pessoas, a gente tem que querer que eles fiquem façam melhor do que nós fazemos. E isso só vai vir se você tratar eles bem, se você der confiança, se você souber até onde puxar a sua equipe e não puxar. Né? Da nossa parte, a gente tem que ter, na hora de criação de pratos, uma responsabilidade muito grande. Não adianta eu fazer uma coisa que só eu consigo replicar, e se eu quiser executar isso, eu vou ter que ficar apertando a equipe, vai ter que fazer um inferno na vida deles. Então, essas escolhas são nossas. E com o passar dos anos, muitas pessoas passaram pelo Currutela. Acho que já foram mais de 240 estagiários em 7 anos. Então, passou muita gente. E da nossa parte é mostrar tudo isso para que eles consigam replicar. Eu não vejo a sustentabilidade como uma concorrência empresarial no sentido de determinar a escolha. Assim, eu vou nesse restaurante porque ele gera menos lixo. Talvez na parte corporativa, de eventos, etc., até dá uma facilidade de você encontrar matches com empresas que estão buscando ESG, esse tipo de coisa. E hoje em dia, a gente está numa fase bem madura da simplicidade, né? Eu fiz uma coisa que é quase o oposto de um menu degustação, que eu considero que é desmembrar o cardápio e deixar as pessoas escolherem aquilo que elas querem comer. Por que isso? Porque quando você pega a literatura gastronômica, a maior parte dos livros que você vai pegar, molhos, guarnições, elas têm diversas aplicações. Porém, quando você coloca no ambiente restaurante, muitas vezes você é forçado a comer uma coisa com outra coisa. Quantas vezes vocês já não saíram num restaurante, principalmente quando vai num grupo maior, família, tudo, e vira quase um tabu a pessoa não gostar de determinado ingrediente? Acontece muito. Só que, às vezes, dentro do ambiente restaurante, a gente é forçado a comer isso com aquilo, e se você demanda qualquer tipo de mudança, pode ser muitas vezes quase uma ofensa para o chefe. As pessoas ficam nervosas. Só que para todo mundo que já fez um passe de verdade de cozinha num serviço bem ocupado de domingo ou de sábado, você sabe que vai chegar um monte de alteração para você. Que eu como camarão, mas eu não gosto de arroz. Como camarão, mas não gosto de batata. Adoro cenoura, mas não gosto de cordeiro. Então, acontece realmente quando você vai num restaurante. O que eu fiz? Desmembrei. A equipe ela é treinada para que consiga fazer as fusões das misturas, as harmonizações dos pratos que combinam bem, e ficou um estilo um pouco mais livre. A gente está nessa fase nova. É muito bacana ver o restaurante andar, amadurecer, as empresas elas vão mudando, a cabeça do chefe vai mudando. Acho que quando a gente é jovem, a gente gosta de mostrar que a gente sabe muita técnica, isso e aquilo. Eu vou fazer um prato com 17 versões de beterraba, ou um jiló em 5 texturas. Mas, com o passar do tempo, eu fui entendendo que talvez a gastronomia precisasse melhor de uma boa linguiça do que uma beterraba em 15 texturas. E foi uma escolha minha começar a caminhar para um restaurante um pouco mais simples. Nós temos poucas pessoas, é um restaurante pequeno, então, imagina, eu não tenho equipe muito grande para ficar fazendo um pouco daqueles empratamentos nórdicos que eu gostava e que eu achava maravilhoso. Fui começar a focar mais em sabor, desafio intelectual, e aí eu vou começar a falar um pouco de inteligência artificial, que é como começou, através de uma linguiça. Então, Então, vamos recapitular um pouquinho, eras da gastronomia, tá? Acho bacana que aqui nesse palco teve a oportunidade de representar todas. Então, vou voltar um pouquinho para os anos 2000, onde começou o boom da cozinha espanhola, né? Tiveram um Quique da Costa aqui, enfim. A coisa na época era, enfim, eles pegavam produtos de supermercado, começava a lectina de soja aqui, por que será que eu não consigo colocar na minha cozinha? O negócio foi andando. Depois teve o New Wave of Nordic Cuisine, tá? E começou o Foraging, Miles Irving, que esteve aqui, trabalhei com ele também. Então começou toda essa onda do locavorismo ali em 2006. O Foraging, a gente ia para a praia e coletava coisas, e castanhas, e isso, aquilo. O negócio era o exótico. Aquilo que ninguém consegue pegar, mais em cima da floresta que você conseguir ir,
pegar a castanha mais alta que tiver, sem estar madura, melhor. E aí, meus amigos, a gente deu uma travadinha. Depois começou um pouco, né? A Espanha começa a erguer um pouco mais. Vem as redes sociais, que eu acho que deu uma homogeneizada geral, né? Porque, de repente, uma pessoa que está na Suécia começa a ver o que o brasileiro está fazendo, o cara que está na Inglaterra vê o que o outro está fazendo, então começa a misturar muita referência. E eu sinto que a gente está num vácuo. e sempre me reflito o que vem daqui a pouco. Primeiro, eu acredito muito na saudabilidade. Eu vejo cada vez mais comensais se importando com a saudabilidade, principalmente, gente, menus extremamente longos, fermentações muito diferentes e gorduras das mais diversas no seu corpo, às vezes não faz tão bem. É muito comum, sei quem já teve a oportunidade de fazer menus muito longos, nesses super fine dining, é muito comum as pessoas terem, não passar mal porque a comida em si está contaminada ou nada, só porque é muita coisa diferente num espaço muito curto de tempo no seu corpo. Então, saudabilidade e tecnologia. Tecnologia por quê? Porque por tanto tempo, eu acho que o chefe de cozinha, ele via, batia no peito e se matava de orgulho de falar que trabalhava 16 horas por dia, 6 dias na semana, e que nós somos né? Monstros da cozinha, cavaleiros com uma espada em seu cavalo, tocando a cozinha, mas a verdade é que nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos, nós temos família, temos mãe, temos filhos, temos, enfim, companheiros, companheiras. E qual que é o equilíbrio que a gente chega para falar que eu trabalho 8 a 10 horas por dia e eu entrego o que eu tenho que entregar? Eu acho que esse é o grande quê da questão. Como que a gente faz com que o ambiente de cozinha não seja tão agressivo, não seja tão demandante? Eu entendo que, principalmente, operações novas demandam muito. Não tem como falar que não demanda, mas a coisa tem que andar, a coisa tem que caminhar. Caso contrário, eu nunca estaria aqui com o meu restaurante aberto. E a tecnologia ela vem muito para trazer um pouco dessa facilidade, principalmente através do GPT. Vou dar uma introdução muito rápida, mas, para quem não sabe, um sistema de inteligência artificial ele é um bloco fechado que você pode alimentar, certo? Se você pode alimentar, eu posso pegar livros que eu gosto, posso pegar artigos acadêmicos que eu gosto, posso pegar fontes em que eu realmente confio e alimentar dentro do meu bloquinho, certo? Se eu alimentar esse bloquinho com coisas boas, ele vai me dar coisas boas e relevantes e que eu confio nos números ou nas referências, ou talvez nas proporções de caldo, esse tipo de coisa. Então, ela vai ajudar muito. Ajuda muito na parte de cozinha, na parte de gestão. Por exemplo, um tópico que está super em alta, escala 6/1. Tá? Vamos falar de escala 6/1. No Corrutela, a gente sempre foi 5/2. OG do 5/2. Mas o ponto que eu quero chegar é só você fazer uma coisa que a gente chama de prompt. Prompt é quando você escreve os comandos. Só que todo celular hoje em dia, ele tem um microfone. Meus amigos, vocês não precisam entender de nada. Você precisa saber só se comunicar. Hoje em dia você pega um celular, você fala, olha, tenho tantos funcionários, meu restaurante funciona isso, 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 no 6/1. Fala, você não precisa saber nem escrever, estou falando sério. Você expõe o problema, expõe a situação, expõe o resultado que você quer. Ele vai fazer cálculos. Ele vai fazer cálculos. Eu vou falar uma verdade, eu sou péssimo de matemática. Péssimo, péssimo, não é um esforço. E é muito frustrante. Acho que a Manu Bufara estava falando isso, da multiatividade do chefe. Que a gente tenta fazer isso, fazer aquilo, 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 aquilo. E nessa função hoje de chefe contemporâneo, em que, sei lá, vou dar um exemplo, eu faço as fotos do Corrutela. Todas as fotos, eu que faço, eu sou fotógrafo. Então, por que isso? Porque a gestão vai ficando mais simples. Hoje em dia eu consigo colocar documentos, ele lê documentos, faz análise dos documentos. Nossa, onde será que minha margem está um pouco mais apertada? Ele começa a pegar, começa a ler dados,
começa a fazer gestão de banco de dados. Então, toda essa parte hoje em dia é automatizada. Eventos também, coisa mais simples de todas, resposta de eventos. Pega evento, ele faz toda a proposta. Eu já alimentei ele com o meu cardápio, então, assim, meu cardápio, as coisas que podem ir para eventos, ele mesmo já faz a proposta. Multiplicar receitas, então eu tenho essa receita. Essa receita aqui, eu vou precisar fazer um evento para 80 pessoas. Pode pôr com segurança. A inteligência artificial hoje em dia ela vai fazer todos esses cálculos de maneira tranquila e em relação à sustentabilidade também. Tá? Isso é muito bacana. Você consegue pegar os materiais e ele vai dar brainstorm. Você tem que ver essa ferramenta como um ajudante. Tudo que fizer você vai ter que verificar, mas verifica. É importante. E isso vai levar a um novo tabu, porque chefe de cozinha e celular não combinam. Não combina, isso aqui é cheio de bactéria. Só que, ao mesmo tempo, vamos falar a verdade, eu duvido que não tem um restaurante que ninguém vai no cantinho aqui, ó, e faz. Então, ao invés de proibir, proibição não funciona, né? Assim, imagina, funcionários têm família, têm filhos, tem mães na minha equipe que têm crianças na escola. Vou proibir de ficar com o celular no bolso? Eu não vou, mas vamos criar um consenso. Vamos entender o horário de usar, o horário de não usar, quando a gente pode, quando a gente não usa. Então, isso aqui vai fazer cada vez mais parte da rotina de um cozinheiro. Só que é uma hipocrisia a gente falar que a gente não quer que eles tenham contato com tecnologia durante o trabalho. Eles precisam, cálculo. Né? Às vezes tem que fazer cálculo, tem que fazer pedido, isso, aquilo. Então, a gente entra nessa era nova que as coisas vão começar a cruzar. Então, vamos falar de análise de dados, eu já falei um pouquinho. Então, margem, eu estou falando um exemplo bem prático, você pode tirar uma foto. Você não precisa nem colocar o documento, você pode colocar uma foto de uma tabela, ele absorve, ele entende e ele vai gerar dados a partir disso, e depois você pode começar a fazer perguntas sem problema nenhum. Personalização de cardápio é outra coisa que a inteligência artificial ajuda bastante. Eu posso tirar uma foto do meu cardápio, ele já vai identificar, por exemplo, o que é vegano, o que não é vegano. Então, brincadeira, esses dias eu vi um produto no supermercado, eu tirei uma foto da parte de trás, era uma barrinha de chocolate. Só tirei uma foto e falei, quantos ingredientes? 36 ingredientes. Falei, meu Deus, quais com potenciais cancerígenos? Tinha 8. Eu falei, meu Deus do céu! Então, assim, é uma ferramenta de informação também para a gente saber aquilo que a gente está colocando no nosso corpo. E fica muito fácil, está na palma da nossa mão. Ele não tem muito filtro, não, com a empresa. Então, assim, ele realmente entrega tudo aquilo que a gente tem. Opa! Aê! E, junto com tecnologia, eu acho muito legal falar para vocês uma coisa que está chegando, está bombando na Ásia, bombando. Não é tão caro se você fizer a conta, mas hoje em dia eu estou falando com R$180 mil você faz investimento em um robô de café, em braços, todas essas coisas. Tudo isso tem um sistema, um GPT interno dele, com que vai fazer todos os movimentos, fazer todas as misturas. E isso está em alta. Por exemplo, no aeroporto de São Francisco, você desce hoje em dia, bem quando você sai do avião, tem um robô que faz café. Um robô que faz café. É muito doido. Mais ainda, vamos adiante. Braços mecânicos. O minimum wage dos Estados Unidos, o salário médio de alguns estados, hoje em dia está muito caro para você pagar, por exemplo, um cara para ficar na fritadeira. Então, o que está acontecendo? Eles estão pegando... Isso sempre existiu. Há 30 anos atrás, você via braços robóticos em indústria de carro, esse tipo de coisa. A grande diferença agora é que isso barateou muito. Então, você começa a ver fritadeira. Hoje em dia, com mais ou menos uns $6 mil, você compra um braço robótico de fritadeira que tira e coloca. 24 horas por dia, não vai reclamar, não vai faltar, não pega atestado. E isso vai ser uma coisa cada vez mais comum, né? Porque existem trabalhos dentro da cozinha
Quem quer passar o dia inteiro na fritadeira, levanta a mão. Ninguém vai levantar a mão. Entendeu? Então, existem alguns trabalhos realmente dentro da cozinha que, por mais que tenha que ser feito, a gente não quer ver ninguém fazendo aquilo o dia inteiro, sabe? Então, isso vai mudar bastante. Realidade virtual também é uma coisa que vai vir muito forte. Por exemplo, projeto digital de cardápio, com que eu consigo ver o menu, eu aponto para a mesa, eu consigo ver todos os pratos em tamanho real para ver o que eu realmente vou comer. Isso é muito bacana. Assim, você consegue ver as combinações, trocar, tudo isso são coisas que vão vir e vão ficar, principalmente com as próximas gerações de óculos digital, você vai poder comer vendo coisas, só que na verdade ela não é aquilo, o que eu acho que não é minha praia. Impressão 3D também a gente vai começar a ver bastante. O conceito de impressão 3D é muito fácil de explicar na comida. É um piping bag com uma impressora 3D. Isso é legal principalmente para o fine dining na aplicação. Fine dining, aquelas comidas muito refinadas, existe um desperdício muito grande. Assim, para fazer aquelas tuiles muito pequenininhas, para você ver, sabe? Quebra muito. Além de quebrar muito, é um fator de estresse muito grande. Você demandar uma pessoa fazer 100 tuiles, e que eu tenho certeza que a cada 5 que ela fizer, 1, 2 vão quebrar. Sabe, você demandar essas coisas de uma pessoa é difícil. É ruim para um funcionário, para o cozinheiro, ter uma demanda que oscila muito a qualidade. Isso aumenta o turnover, isso aí, enfim, acaba trazendo várias coisas que é ruim para o restaurante. Opa! Beleza. Análise de tendências, que é uma coisa muito, muito importante. É a gente entender o que está acontecendo dentro do restaurante. Então, assim, a Manu estava falando um pouco de tendências, mas quando a gente pede tendências para você fazer uma análise dentro de uma rede tão grande, a gente consegue ter uma assertividade de tendências globais, o que está acontecendo em outros países, quais são os grandes tópicos, por exemplo, tendências veganas na Europa, tendências veganas em Singapura. Você consegue entender muito mais o que está acontecendo através de dados, de data. A gente tem que olhar data para saber para onde está indo. Principalmente tendências dessas novas gerações que estão vindo, porque o comportamento deles como consumidores vai ser um pouco diferente, né? Como eles escolhem o que eles vão comer, o que eles não vão comer, é uma coisa totalmente separada, né, dessa nossa geração. Então, como que a gente vai saber lidar com esses jovens? Gostam muito de delivery, né? Às vezes tem essa dificuldade de socialização perante a mesa, e como que vai ficar o restaurante, né? Como que a gente vai conseguir puxar essas pessoas? Combinação de sabores é muito bacana também. Hoje em dia, no Corrutela, eu recebo a lista de produtores, eu consigo pegar o cardápio que eu tenho, adicionar a lista dos meus produtores, por exemplo, da Santa Adelaide, ou o pessoal da Cooperapas, que é a cooperativa aqui do sul de São Paulo, e a gente consegue ver dentro do que a gente tem, onde a gente pode ir, entender todo aplicativo, tudo que a gente pode aplicar. Então, é um companheiro. É uma pessoa que é uma rede que já absorveu todos os livros que eu gosto, todas as minhas referências. Então, dá muita segurança da gente mexer e mover o nosso cardápio para frente. Queria falar da linguiça do Corrutela, que foi o primeiro case. Então, é muito legal, porque é uma linguiça de pescoço de porco com 5 elementos de salga, certo? Então, a gente tem... Ela é inspirada numa linguiça que eu comi na Suécia, anos atrás. Assim, foi uma das coisas mais gostosas que eu comi. Então, a gente tem 5 elementos de salga. A gente tem garum, tem missô de grão de bico, a gente tem pimenta fermentada, garum de carne, temos sal de cura, sal normal. Garum de carne. Garum de carne, é como se fosse um shoyu feito com aparas de carne. Bom, 5 elementos de salga, tive que colocar salinidade individual de cada um. Beleza, ele identificou, para cada 1 quilo de massa. Só que ela seca por 3 dias, e cada dia ela vai perder de
4 a 6% do peso dela. Então ela vai murchar. Eu preciso que no final de 3 dias ela tenha 3% de sal. E aí? Já vi um restaurante chamar... Imagina eu ligar para o engenheiro e falar, opa, tudo bem? Gostaria de um cálculo. Será que você poderia calcular a salinidade da minha linguiça? Tem 5 elementos de sal. Faz a equação aí para você ver. Muito difícil. Ou, na prática, demoraria muito acerto e erro. Então, ele fez um cálculo, uma equação. E quando eu vi, eu falei, cara, preciso testar isso para ontem. Testei. Ficou a salinidade que eu queria, que eu desejava. Porque 3% de sal, para quem não sabe, a indústria, os alimentos do supermercado, assim, nós, seres humanos, estamos acostumados a comer uma comida entre 2,5% e 3,2% de sal. Um pouco mais que isso, você já vai achar um pouquinho muito salgado, menos que isso, você vai achar um pouco sem sal, joga uma flor de sal que resolve. Mas é isso. Até isso. Bricks de sorvete. Pô, cálculo de bricks de sorvete, eu não gosto de fazer. Assim, é difícil você ver alguém e falar, nossa, o cara fica excitado para fazer cálculo de bricks de sorvete. Não gosta. Então, todas essas coisas um pouco mais chatas, um pouco mais teóricas hoje em dia, a gente está conseguindo resolver de maneira prática e bem mais tranquila. Tendências, automação já falei, dados, chatbots também. É uma tendência que eu acho bacana falar. Então, logo, logo vão ter restaurantes que você não vai ter contato com o garçom, você vai falar como se fosse num WhatsApp, e ele vai recomendar, mas mais que recomendar, ele vai entender seu perfil e ele vai dar todo o direcionamento que você quer. Ele sabe que você não gosta de peixe. Então, assim, já está no seu perfil, já está na sua essência, e isso vai ser geral para recomendações. Podem pedir recomendações para a inteligência artificial, que ela pega as coisas muito bem, com as pessoas que têm feito roteiros de viagem, roteiros gastronômicos, e realmente a gente vai entrar nessa nova fase. Reconhecimento de imagem, muito bacana também, você consegue tirar foto de ingredientes em supermercados que você não conhece, plantas, vinho, treinamento de vinho, tire fotos de rótulos de vinho, peça para identificar, peça análise sensorial, ele vai te dar tudo. Machine Learning, isso é bacana, que quanto mais você vai usar o aplicativo, mais ele vai aprender com você. O que eu quero dizer com isso? Ele já entendeu quem sou eu, ele já entendeu o que é o Corrutela, então tudo que eu colocar a partir de agora, eu não preciso mais muito contextualizar, digamos assim, ele já sabe com quem ele está falando, o que eu espero, um pouco do que eu gosto, o que eu acredito e o resultado que eu quero chegar. Então, começa a ficar uma coisa muito, 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 muito prática. Aí a gente vai para cardápio interativo, que, enfim, vai ser igual ao Netflix. Quando você abre o Netflix, ele já não sabe, mais ou menos, o que você gosta de ver? As recomendações, esse tipo de coisa. Então, a gente vai partir logo, logo, logo para cardápios interativos digitais. Para quem não gostava do QR Code, espera uns 2 anos que isso vai voltar. E é isso, demonstrações e um pouco de discussão. Jorge, você queria abrir alguma pergunta, alguma coisa para o pessoal? Alguma pergunta? Só um comentário. Eu fui num restaurante, preciso de microfone. Turma. Alguém me traz o microfone? Alguém me traz um microfone? Aonde está? Estava aqui. Ah, está aqui, está aqui. Desculpa. Pronto. Juarez, Carlos. Eu fui num restaurante. Mestre Juarez. Tudo bem? Prazer revê-lo. Fui num restaurante, numa loja de departamento em Berlim, e o restaurante era no último andar. E tinha um QR Code, onde tinha um cardápio, eu podia fazer o pedido por ali, tudo bebido. Veio um robozinho me entregar minha bebida, um robô. Parou em frente à minha mesa, abriu a gaveta, a minha bebida estava ali. Daqui a pouco o robô voltou. Eu fiquei olhando para aquela desgraça, não dá nem para xingar o garçom dessa vez. Aí veio de novo o robô me entregar minha comida. Depois.
Eu não tive contato com gente, cara. Não tem. É uma loja de departamento. Né? E qual foi a sua experiência nisso? Qual foi a sua sensação? Eu achei muito esquisito, porque eu gosto de gente. Né? Se você não puder xingar ninguém, não tem graça na vida, cara. Não tem, né? Tiver algum garçom que me perdoe, mas para nós de cozinha, a gente fala que se garçom prestasse, tinha garçom na Santa Ceia. Nem Jesus quis, você vê que não tem. Muito bom. É só um comentário. Muito bom, pessoal. Alguma aqui, rapidinho. Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu sou a Catarina, sou estudante de gastronomia, estou no último semestre. Eu queria entender um pouco mais sobre... Porque, assim, a gente vê que a tecnologia está tomando o lugar do ser humano. Então, eu queria entender como fica a questão do trabalho e tudo mais, para as pessoas perdendo trabalho, por exemplo, um cozinheiro perdendo trabalho para uma máquina. Eu acho que os trabalhos insalubres vão perder trabalho para a máquina. Existem alguns trabalhos dentro do ramo da gastronomia que vai te dar ler na mão, por exemplo. Eu tenho síndrome do escrivão na mão, o Luiz sabe, eu não posso cortar uma coisa por mais de 1 hora que minha mão começa a doer muito. Como que eu tive isso? Cortando caixas de repolho em Copenhague, na Dinamarca, durante umas 8 horas. Vou pedir para alguém cortar a caixa de repolho durante 8 horas? Sabe, não. Então, eu acho que os trabalhos um pouco mais de riscos, não só na gastronomia, tá? Mas acho que os trabalhos de riscos e insalubres, no geral, vão ser substituídos por isso, por saudabilidade da pessoa, risco, sabe? Talvez um dia que você ficar um dia inteiro numa fritadeira, a chance de você fazer assim, gente, eu não volto mais aqui, eu não quero trabalhar com isso. Porque assim, cozinha é muito mais, mas existem essas monoestações que a pessoa fica, de repetição do mesmo trabalho o dia inteiro. Isso eu acho que tem uma probabilidade maior de ser substituído. Eu queria fazer uma observação. Numa conversa que a gente teve lá no Cortella, você me falou também sobre as fichas, sobre como você trabalha também hoje as fichas de, vamos dizer, os seus receituários, fichas não, as proporções de, que é uma coisa assim, quer dizer, hoje você tem as fichas técnicas dos produtos, técnicas. Exatamente. E eu queria só lembrar que quando a gente fala de ChatGPT, não sei se fica claro para todo mundo o que é. O ChatGPT pode ser outra inteligência. A gente fala do ChatGPT porque é o mais usado, né, tecnicamente. E muito importante o que ele falou dessa coisa de você alimentar o ChatGPT, porque hoje você consegue tornar o ChatGPT, ele tem um perfil teu, você torna ele dentro de um perfil, você cria um ambiente onde ele te entende. Aliás, eu tenho um ChatGPT que sou eu lá dentro do ChatGPT, né? Então vocês podem criar esse tipo de coisa que e esse ChatGPT acaba escrevendo o que eu normalmente escrevo. Então, você alimenta com as suas coisas. Então, não se assustar com isso. É usar isso da forma adequada, né? Porque senão parece uma coisa... E não é complicado também. Não é complicado. Eu acho que é usar em prol da qualidade de vida. E aí eu acho que nas fichas técnicas se ganha muito, você me estava comentando. Fichas técnicas também, muita assertividade de ficha técnica. Então, se você tem um receituário, depois você só alimenta com o preço dos seus produtos... Ele vai dar precificação, perda, de maneira muito inteligente, até montando as barrinhas e as cédulas que você queira. Parte de processos de cozinha também é muito legal, às vezes aquela advertência verbal, que você está louco para usar a comunicação violenta e extravasar todo o seu estresse, você faz uma carta bonitinha, em tom de comunicação não violenta, entrega para o teu funcionário. Então, usar a seu favor, as coisas que, assim, muitas vezes a gente... É uma vida muito corrida hoje em dia, muito dinâmica, e cada vez mais, acho que independente para o chefe de cozinha, mas para todas as profissões. Então, quanto mais tempo a gente consegue salvar com tarefas
que nós não somos os mestres. Eu não sou o mestre da ficha técnica, mas a partir do momento que eu tenho essa tecnologia, eu acho que eu me sinto mestre, porque eu vejo o resultado, confiro, o resultado está certinho e as coisas vão andando. Então, é dar uma chance mesmo, é uma coisa muito nova e vai vir aí, não tem como escapar. Eu acho que onde você tem muito padrão, né, você já começa. Mas o que é interessante, no caso, o Corrutella é um fine casual, né, que eu acho que ele está no topo, né, ele se diferencia, etc. Ele está na linha, e aí é uma tendência mesmo. E quando se consegue olhar dessa forma, isso está muito claro na vida de cada um de vocês. É muito interessante. Obviamente que num hotel isso ganha uma produtividade tremenda, mas aqui eu acho interessante, porque você também, um único chefe que perdia, eu acho que essa é a melhor coisa. É um chefe que trabalhava 12 horas, que agora talvez trabalhe 10, ou não, mas continua, tem mais produtividade, ou guarda. Isso, o moinho ele não vai... Não, mas vai ter tempo para o filho dele, né? Quer dizer, vai ter algum tempo sobrando para a vida. Para a vida, que é um pouco o que falta, o que leva àquela discussão do 6x1 ou 5x2, enfim. Começa a trazer a realidade mais próxima do dia a dia, de fato. É exatamente isso. Com certeza, com certeza. E é quase um apelo que eu faço para a indústria. Não façam 6x1 com a equipe de vocês. A rotatividade de uma equipe 6x1 versus a rotatividade de uma equipe 5x2, não tem diferença. Assim, a 5x2 você vai economizar em rescisão de trabalho, você vai economizar em funcionário que falta, pega atestado. Então, por A mais B hoje em dia, eu já pratico há muito tempo, mas sou um defensor do 5x2. E quem trabalha no domingo, e uma folguinha de domingo ainda por mês, né, Luiz? Felicidade. Olha o Luiz lá. Somos em 17. O que é uma operação enxutésima também. É enxuta, enxuta. Com administrativo, comigo, com tudo somos em 17. E eu gostei muito também dessa relação tua com o Outback, adorei, de preço. Você tem isso mesmo? Eu gosto dessa competitividade. Gostei. De mostrar que é possível. Muito bom, de ter esse preço. Pessoal, uma salva de palmas, Obrigado. Por favor, César Costa. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado por ficarem aqui até tarde. Eu espero que vocês levem uma sementinha dessa aula, aqui ou ali, mas que mude um pouco a perspectiva de vocês e que prepare vocês para o que está por vir no futuro também. Obrigado. Obrigado, César. Obrigado, Joyce, Mariela. Obrigado, querido. Nota 10. Obrigado, querido. E, pessoal, amanhã o início é com o Ricardo Frugoli e o nosso Food Hero da ONU, e vai explicar o que ele tem feito no interior de São Paulo. Aqui. Tá bom? O que ele tem feito em São Paulo, tá? Então, amanhã, às 9h15, eu convido para vocês chegarem aqui, tá? 9h15, para a gente começar 9h15 mesmo, começar a bater papo, e vai ter um belo início de dia, tá? E também, a primeira aula também é gratuita, né? A primeira é gratuita e a última é gratuita. Então, se vocês quiserem trazer gente para conhecer o evento, etc., traga. Depois elas vêm aqui assistir a aula e podem ir lá para o Farofa, tá bom? Até amanhã, pessoal. Muito obrigado.